Ótimo, vamos dar início, então, à atividade de hoje. Primeiramente, eu queria que vocês registrassem no chat quem de vocês está com um microfone funcionando perfeitamente. Se o microfone está funcionando perfeitamente, coloque um S aí no chat, por favor, só para eu saber. Maiara, Natanael, Rayane, ok. Júlia, não está funcionando. Ok, Júlia. Quem não está funcionando, coloca um N, por favor. Maiara, Natanael, Rayane, Júlia. Caroline, seu microfone está funcionando? Caroline, não. Maiara já foi. Maiara, sim. 5. Ok, Maria Gomes, não. Bem, tudo bem, então. Então, eu vou pedir a ajuda da Maiara, do Natanael e da Rayane na leitura. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar projetar aqui na tela. Se vocês conseguirem me ajudar na leitura, para não ficar muito pesado para mim, que estou com minha voz um pouco rouca, tá bom? Na hora da leitura, a gente, então, indica quem vai ler a fala de quem. Ok, vou fazer aqui uma fala inicial, então, sobre a estrutura da tragédia, ou uma estrutura típica das tragédias gregas, e depois vamos realizar a leitura de alguns fragmentos da tragédia. Eu selecionei aqui 7 fragmentos, mas talvez a gente não consiga realizar a leitura de todos, não tem problema, a gente realiza a leitura de alguns. Ah, tá bom, Júlia, perfeito. A Júlia disse que vai tentar conectar no céu porque ela quer realizar a leitura, ótimo. Quem tiver o texto disponível, obviamente, aí no papel é a melhor das hipóteses, né? Mas quem não tiver e tiver o jeito de acompanhar o texto sem ser na tela do Classroom, talvez fique melhor para ler. Bem, então, eu vou falar aqui de uma estrutura típica das tragédias gregas, ok? E essa estrutura típica, ela se concretiza, né, de forma mais parecida com a estrutura típica, ou menos, a depender da tragédia, a depender do texto original, né? Mas ela é bastante corriqueira, né? Qual seria essa estrutura? Eu vou anotar aqui para vocês, né? As tragédias, vou botar aqui no chat para vocês. Estrutura típica das tragédias gregas. Bem, como é que seria essa estrutura? Em primeiro lugar, nós temos geralmente o prólogo. O que é o prólogo? Espera aí que eu vou anotar todos aqui. Depois o párodo. 3 episódios. 4. Asma. 5. O Êxodo. Então está aqui a estrutura típica de uma tragédia grega. A tragédia abre com um prólogo. O prólogo é uma cena inicial que apresenta o tema da tragédia, ou mais precisamente, que apresenta o conflito que será desdobrado no decorrer da tragédia. A gente vai ler um trecho do prólogo aqui para vocês entenderem bem como é que isso funciona, ok? Logo após o prólogo, encerrado o prólogo, nós temos a primeira aparição do coro, né, que nós chamamos então de párodo. Párodo, parado aí, tá um A, mas é um O. Deixa eu corrigir aqui. 2. Párodo. Uma tragédia grega, você tem, além dos personagens, você tem sempre um quarto e um quinto personagem que participam das tragédias, né? Quais sejam o coro e o corifeu. O coro é um grupo de pessoas que comumente entoa ou canta parte da poesia da tragédia.
Então é como se você tivesse ali, né? Entre os momentos de fala, de diálogo, entra o coro e entoa uma canção. Nem sempre, na verdade, a gente pode falar que não é canção, na verdade, desculpa, né? É uma coisa mais como uma espécie de pronunciamento, digamos, do texto, que está ali transitando entre a nossa forma oral típica e a música, ok? Então seria mais ou menos, quem já ouviu, por exemplo, alguém fazer uma declamação de uma poesia, é algo parecido com isso, mas é bem próximo mesmo de uma forma de cantar, né? E tem também o corifeu. O corifeu, ele é o mestre do coro. Mais ou menos, mas é bem mais ou menos, nem porque não é exatamente isso, ele seria como se fosse o regente do coro, ok? Então você tem esses dois personagens, além dos personagens que vão compor a trama. Então, imediatamente após o prólogo, vem a primeira aparição do coro, que nós chamamos de párodo. Depois, a peça vai alternando episódios e estásima. O que é o estásima? O estásima é uma outra aparição do coro, né, quando o coro se manifesta novamente. Então a peça vai alternando, toda vez que encerra um episódio, vocês podem notar, e nessa peça isso é claro, o coro vem e faz uma fala. Geralmente é uma fala até um pouco longa, não é? Por quê? No teatro grego, lembrando que nós estamos falando de teatro, então lembrando que esse texto, ele não foi escrito para ser lido nos termos que nós lemos hoje, ele foi escrito para ser encenado. Então o texto, ele tem algumas coisas que se relacionam muito fortemente com a prática da encenação. Essa é uma delas. A ideia é a seguinte: enquanto o coro falava, os atores saíam do palco e se preparavam para o outro episódio. Não era incomum que um mesmo ator fizesse mais de um papel na tragédia, né? Porque, inclusive, eles usavam máscara, então às vezes nem dava para você saber quem era exatamente o ator. Então, como era possível que o mesmo ator realizasse mais de um papel, e também eles trocavam as vestes, a indumentária, né, as máscaras. Então, enquanto o coro fazia esse momento em que ele declamava uma parte da poesia da tragédia, os atores saíam, se preparavam para um próximo episódio. Então, a peça vai evoluindo nessa transição entre episódios e estásima, ok? Estásima é o plural de estásimo, né, que é o momento em que o coro faz a sua declamação. E, por fim, você tem o êxodo. O êxodo é o final, é a saída. Né? É o momento em que a tragédia é encerrada, e você tem um desfecho do conflito. Ok? Então, essa é a estrutura típica da tragédia. A gente observa essa estrutura nesta tragédia aqui, e eu vou ler um trechinho aqui de cada um dessas partes da tragédia. Alguém aqui tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta antes da gente iniciar aqui o exercício da leitura? Quem quiser, faça agora. Vou esperar um minutinho para ver se tem alguma coisa no chat, ou então quem quiser pode abrir o microfone. Não? Então tá bom. Eu estou partindo do pressuposto que vocês leram a peça, ou pelo menos leram algum pedaço da peça. Mas eu vou fazer um rápido sinopse da peça. Né? Então, Ifigênia em Aulis, né, é a tragédia de uma moça, uma mulher chamada Ifigênia, que era filho de Agamemnon. E quem era Agamemnon? Agamemnon estava, naquele momento, em Aulis, preparando o exército dos gregos para Só que ocorre que quando eles chegam, eles se reúnem, quando o exército grego se reúne em Aulis. Travou. Tá travado ainda, pessoal? Ah, tá. Maria Gomes disse que agora foi. Ah, por favor, me ajudem mesmo aí no fórum, caso dê uma travada aqui, que minha internet hoje está muito ruim. E quando eu começar a realizar a leitura, eu vou tentar manter o olho aqui no fórum para monitorar.
Eu só consegui ler o texto Ifigênia em Aulis completo. Ótimo. Você só conseguiu ler o texto completo? Maravilha. Agora não, travou um pouco antes, ótimo. Você só conseguiu, você queria ler todas as tragédias do livro? Não, não precisava não. Claro, se você quiser, fique à vontade. Mas se ler o texto já está de parabéns. Maravilha. Você pode ler em outro momento, Carolina. Então, vamos lá. Então, o exército grego estava esperando para poder atravessar o mar e chegar a Troia. Ocorre que fechou-se o mau tempo sobre Aulis. E um adivinho era uma espécie de profeta, de sacerdote, né, que era aquele sujeito que adivinhava, mas veja, não é que ele adivinhava o futuro, isso é interessante, tá? Ele adivinhava a vontade dos deuses, o que os deuses exigiam a partir de certos sinais. Então, a função do adivinho não era prever o futuro, era adivinhar, através de certos sinais, o que os deuses exigiam dos homens. E esse adivinho, então, foi chamado e revelou para Agamemnon o seguinte, olha, a deusa Ártemis, que é a deusa padroeira da cidade de Aulis, está exigindo que você sacrifique a sua filha para que tenha bom tempo e que os navios gregos possam zarpar. Agamemnon, então, manda chamar Ifigênia, que é sua filha, e Clitemnestra, que é sua esposa, e diz... Deixa eu ver. Então, quando minha mãe me chamava de adivinho, era isso? Não sei, Maria Gomes, porque muitas pessoas utilizam a palavra adivinho não nesse sentido grego, mas no sentido de aquele que adivinha o futuro. Entendeu? Então, talvez fosse isso que sua mãe quisesse dizer. Bem, voltando aqui então. Então, Agamemnon, então, manda chamar a esposa e a filha para poder realizar o sacrifício. E aí ele se serve de um artifício. Obviamente que ele não mandou um mensageiro e disse assim, vai lá e fala para Ifigênia que ela tem que vir aqui porque ela vai ser sacrificada. Não, ele falou que ela ia casar com Aquiles. Aquiles é o principal herói da guerra da Ilíada, da guerra de Troia, que está assim, poeticamente elaborada, né, no texto chamado Ilíada, de Homero. Ele é o principal guerreiro da guerra, ok? E aí, claro, Ifigênia fica muito feliz e se dirige a Aulis, que lá ela descobre que, na verdade, ela não foi para lá para casar com Aquiles, ela foi para lá para ser sacrificada. Né? Bem, esse é o conflito. É esse o conflito que a tragédia desdobra, ok? As tragédias gregas, elas se ocupam geralmente de um conflito que muda o rumo da vida do herói. Então, assim, é a ideia de que não é um conflito qualquer, mas é uma espécie de momento ápice da vida do herói. Porque depois desse momento, a vida do herói nunca mais será a mesma. E, em boa parte das vezes, nunca mais será a mesma, porque ao final do seu conflito, o espera a morte. E muitas vezes, o herói sabe, tem a plena convicção de que o que o espera é a morte. Então, o heroísmo está em como o herói enfrenta a morte. Quem leu, por exemplo, a tragédia de Ifigênia, nota que Ifigênia ela evolui durante a peça, de modo que, num primeiro momento, ela resiste, mas, em um segundo momento, ela aceita o seu destino. É nesse segundo momento que ela ascende da posição de mero mortal para herói. A palavra herói, em grego, significava aquele que é meio homem e meio divino. Então era o sujeito que estava numa espécie de escala intermediária entre o mundo inferior dos homens e o mundo superior dos deuses. Quando eu digo mundo inferior dos homens, é inferior em relação aos deuses, obviamente, né? Porque em relação às outras formas de vida, né, a gente tende a se entender, se auto-representar como superior, né? Então, o mundo inferior do homem, inferior em relação aos deuses, e o mundo superior dos deuses. Os heróis ocupavam uma posição intermediária nesta hierarquia dos viventes.
que constituía, né, essa cosmologia grega. O herói, então, é essa pessoa que está nessa posição intermediária. Então, o que acontece? As tragédias gregas, né, é como se os seres viventes, e muitas vezes eles são até mesmo filhos de Deus e coisa do tipo, né, mas eles justificam a sua posição intermediária, eles justificam assim, olha, por que eu estou numa posição intermediária entre o homem e Deus, entre o mundo humano e o mundo divino? Né? Então, Ifigênia faz essa evolução dessa, aqui no sentido psíquico, né? Porque no primeiro momento ela tem medo e ela fica muito atemorizada com o fato que ela vai morrer, vai ser sacrificada, ela suplica ao pai, mas em dado momento ela resolve enfrentar o seu destino com bravura, com coragem, né? E é isso que a faz a heroína da peça. E é isso que a faz, sim, ser merecedora de ter a sua história contada. Dúvidas até aqui? Depois dessa sinopse, alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer discordar? Falar, professor, eu li, entendi outra coisa, você está mentindo. Não? Então tá bom. Professor, eu cheguei meio atrasada, então eu tô meio perdida, mas eu me acho aí de acordo com o tempo. Tudo bem. Não, Gabi, então eu vou rapidamente fazer só uma rápida síntese para quem entrou depois. A gente falou, estávamos falando da estrutura de uma peça grega, uma tragédia, melhor dizendo. A estrutura é essa que eu acabei de registrar aí. A estrutura típica é, a peça tem um prólogo, que é a primeira parte da peça, onde se apresenta o conflito. Depois vem o párodo. O párodo é a primeira aparição do coro. Como eu informei, além dos personagens, a encenação da peça tinha também sempre dois personagens, que eram o coro, que era um conjunto de pessoas que entoavam ou declamavam a poesia, né, e o corifeu, que era o mestre do coro. Então, o párodo é a primeira entrada do coro. Depois, a peça vai alternando episódios e estásima. Os episódios são os diálogos em que os personagens conversam entre si. E a Stasimon é o plural, né? Stasimon é a outra, são as declamações do coro. Então você tem um episódio, tem a declamação do coro. E por fim você tem o êxodo, que é o encerramento, é a saída, né? E aí eu estava explicando que essa alternância entre episódios e estágio, ou seja, entre a fala dos personagens e a aparição do coro, ela cumpria também uma função na encenação. Porque enquanto o coro declamava uma poesia, os outros personagens saíam do palco e se preparavam, trocavam de roupa, trocavam de máscara para o segundo momento, para um outro episódio. Então falamos disso. Depois disso, eu fiz uma sinopse do texto, né, da nossa tragédia. Então a sinopse é basicamente, né, Agamenon está à frente dos exércitos gregos que devem ir até Troia para poder recuperar Helena. No entanto, o exército fica preso em Aulis, porque o tempo não é propício para eles zarparem. Um adivinho, então, revela a Agamenon que a única forma deles terem condições para zarpar é Agamenon sacrificar a sua própria filha Ifigênia. Isso é um pedido da deusa Ártemis. Agamenon, então, manda chamar Ifigênia e Clitemnestra, que é sua mãe, dizendo a elas que Ifigênia iria se casar com Aquiles, que é o principal herói grego. Quando Ifigênia chega, ela descobre que, na verdade, ela será sacrificada, e a tragédia, então, desdobra este conflito e digamos, esse momento crucial da vida de Ifigênia. Né? Como eu estava falando, né? As tragédias, elas narram um momento, né, uma situação ápice da vida de um herói. E aí, uma coisa também interessante das tragédias, é muito, muito comum, acho que quase todas as tragédias isso acontece, tragédias gregas, tá? Toda a ação se passa em um único dia. E é muito comum também que a tragédia se abra anunciando que o sol está nascendo. Como assim, olha, nasce o dia decisivo daquela pessoa. E essa tragédia não é diferente. Então, tudo passa em um dia. É como se fosse uma condensação da vida da pessoa. Você, olha, você vai enfrentar agora um momento em que toda a sua vida se condensa. E é neste momento que... sim, eu tá dando erro. Não, Júlia, tá na capa mesmo. Porque eu não iniciei a leitura ainda. Tá? Tá na capa mesmo. Então,
Nesse momento, esse momento, na verdade, é o momento síntese da vida do herói. Então é como se você, olha, aqui nós vamos saber quem você é, o que você realmente é. Ok? Bem, então vamos lá. Eu separei aqui, como eu disse, 7 fragmentos, talvez não dê tempo de ler todos, mas tudo bem, a gente vai avançando e vai lendo o que dá. Vou ler um fragmento, então, do prólogo, que é quando Agamenon dialoga com um velho, ele chama de velho, é um escravo, que o servirá de mensageiro para ele enviar uma mensagem à sua esposa Clitemnestra. Depois, aí eu vou ler um trecho do fim do primeiro episódio, ou seja, do párodo, da primeira entrada do coro. Depois, a chegada de Ifigênia e o diálogo de Ifigênia com Agamenon. Depois eu vou ler os trechos mais belos da peça, que é a súplica de Ifigênia, quando Ifigênia suplica a seu pai para não ser sacrificada. Outro momento também de igual grandeza, que é a decisão de Ifigênia de enfrentar o seu destino, a despedida de Ifigênia, e, por fim, uma parte do Êxodo, quando o mensageiro reporta os acontecimentos que tomaram lugar durante o sacrifício, ok? Então, vamos lá, eu vou lendo e fazendo algumas observações durante a leitura. Vamos lá, eu vou precisar de alguém agora para me ajudar. Eu vou ler os fragmentos que dizem respeito a Agamenon, e quero alguém que possa me ajudar para fazer a leitura dos fragmentos do velho, do diálogo, fazendo o papel do velho. Quem pode? Quem é esse candidato aí? Ninguém? Vou ter que escolher? Como assim, professor? Lê ali do que você está apresentando ou lê do nosso mesmo? Não, se você tiver com texto aí, melhor ainda. Eu vou botar aqui, ó. Vocês estão vendo aí, vê se vocês estão vendo aí, ó. Cenário, o acampamento dos gregos em Aulis, você está vendo isso? Sim. Sim, né? Então, aí tem aqui, ó, Agamenon, e embaixo tem uma fala. Essa é a fala do Agamenon. Sai deste abrigo imediatamente, velho. Então, eu vou ler as falas de Agamenon. E preciso que alguém leia as falas do velho. E aí a gente vai alternando, entendeu? Entendi, eu posso ler. Então tá, vamos começar então com a Gabi, vai fazer o papel do velho. E eu vou fazer o papel do Agamenon. Então, só para antes aqui, deixa eu colocar aqui, ó. A peça se passa na idade heróica, a idade dos heróis. Tá? Havia um mito na Grécia que dizia que a raça humana, tal como nós a conhecemos, é a quarta criação dos homens, dos deuses. Né? Você teve a idade do ouro, a idade do bronze, a idade dos heróis, a idade heróica, e a idade agora dos homens. Então, se passa nesse período em que viviam na Terra heróis, né? Essas pessoas que estavam nessa posição intermediária entre Deus e os homens. Aulis é onde acontece a peça, né? Provavelmente, ensinada provavelmente em 405 a.C. em Atenas. E aqui tem os personagens, tá? Que aparecem, Agamenon, que é o rei de Argos, né? E pai de Ifigênia, esse velho que aparece umas 2 vezes, o Coro, Menelau, que é irmão de Agamenon, lembrando que a guerra ocorre porque a esposa de Menelau foi sequestrada, e os gregos se reúnem para poder recuperá-la. Clitemnestra é a esposa de Agamenon, Ifigênia é a filha, Aquiles, como eu disse, é o principal guerreiro da guerra de Troia, e um mensageiro, que é um personagem também muito comum, inclusive, nas tragédias gregas. O mensageiro, ele narra um episódio que não é representado. Nas tragédias gregas havia também uma convenção que você não representava cenas de violência. As cenas de violências, elas eram sempre reportadas, contadas por um mensageiro, mas elas não eram representadas. Então você nunca via um personagem na peça. Alguém te contava como ele morreu. Ok? Então vamos lá. O cenário. Então, começamos aqui o prólogo, né? O acampamento dos gregos em Aulis, composto de numerosas tendas junto ao mar. Começa a mostrar-se a claridade do sol nascente, aquilo que eu falei, se abre justamente no momento em que o dia está nascendo, o dia decisivo do herói.
Vê. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu abri o microfone Não, só tá. porque eu saí da minha Ah, tá. Tá bom. Vê-se Agamemnon diante de uma tenda chamando o velho, que está lá dentro com algumas plaquetas de madeira. Então vamos lá, eu vou ler aqui. Eu vou ler no papel, porque eu quero ficar também de olho aqui no fórum para vocês me avisarem se der algum problema aí, tá? Então vamos lá, Gabi. Vamos lá. Sai deste abrigo imediatamente, velho. Saio. Que vais fazer, rei Agamenon? Já vim. De fato, os muitos anos não extinguem nos meus olhos cansados. Oh, não, desculpa. Desculpa, eu pulei aqui. Anda. Já vim. De fato, os muitos anos não extinguem nos meus olhos cansados a presteza antiga. Qual é, então, aquela estrela cintilante visível, muito próxima das 7 Pleiades, chegando ao meio de seu curso invariável? Aqui ele fala de uma estrela, né, que na verdade aqui já é um sinal dos deuses. Né? Então ele vê um sinal e fica meio filho, não posso agora, desculpa. E fica curioso sobre isso, né? Ainda não ouvimos os canoros pássaros, e as ondas do oceano nem sequer murmuraram. Calaram-se todos os ventos sobre o Euripo. Então aqui ele está falando o seguinte, olha, está tudo quieto, né? Está tudo ainda muito... Aquele momento da manhã em que tudo é muito silencioso. Né? Os pássaros não estão cantando ainda. Canoros é de cantar, são os pássaros que cantam. Né? Vai lá. Por que, rei Agamenon, sais com tanta pressa de tua tenda, enquanto em Aulis tudo é calma e os guardas nem se revezam? Retornemos. 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 Retornemos a nossa... o retornemos aí quer dizer assim, voltemos à nossa tenda para descansar, entendeu? Uhum. Aí Agamenon diz, invejo-te, ancião. Invejo sempre o homem, seja qual for, que passa a existência toda no anonimato, sem perigos e sem glória. Aqueles que, ao contrário, galgam altos postos, têm um destino muito invejável, muito menos invejável. Mas está neles a beleza desta vida. Essa beleza é enganadora. As honrarias, enquanto as desejamos, são muito agradáveis, mas quando vêm com elas todos os desgostos que as acompanham, só nos restam amarguras. Ora, por qualquer infração do culto aos deuses, a vida nos reserva apenas decepções. Ora, fustigam-nos os caprichos dos homens, instáveis e difíceis de satisfazer. Notem uma coisa, isso é muito comum também na tragédia grega, que durante a fala de um personagem, ou mesmo durante a fala do coro, algum tema de natureza mais universal, algum tema que é muito recorrente nas avaliações da nossa vida, apareçam. Aqui, qual é o tema que aparece? Se você notar, é o seguinte, são as perturbações do poder versus a tranquilidade da vida comum. Então, Agamemnon fala que inveja o ancião, porque ele diz assim, né, invejo, né, todos aqueles, né, que passam sua existência toda no anonimato, sem perigos e sem glória. Interessante. O que é qual seria o benefício do anonimato? É que você vive uma vida sem perigo. Né? E qual mas também sem glória. Né? E aí ele diz, né, que essa beleza é enganadora, né, quando o velho diz que é muito belo você ter poder, né, e ele começa a falar sobre os custos, os ônus do poder, de uma vida de poder, né. Esse é o tema dessa fala. Pode continuar, Gabi. Vou ler aqui. Não é possível. Isso. Não é possível concordar com tais palavras vindas dos lábios de um homem tão poderoso. Atreu, teu pai, não te engendrou, rei Agamenon, para ser dono de todos os bens da vida, ao mesmo tempo e sem que nada te faltasse. O teu destino é sentir alegria e dor. És filho de mortais e, satisfeito ou não, terás de obedecer à vontade dos deuses. Vi-te escrevendo há pouco à luz de clara lâmpada, numas plaquetas. O que é isso aqui? Que tens ainda nas mãos, e depois apagar as palavras gravadas.
No mesmo instante, refizestes o que apagastes, pondo sobre a mensagem teu selo real. Logo rompeste o selo e lançastes no chão tuas plaquetas, derramando muitas lágrimas. Nota-se logo que és um homem dominado por dúvidas capazes de te perturbarem. Dize-me, que te aflige? Que te aflige, rei? Responde, que te aconteceu? Deves me dizer. Deves dizer-me. Deixe-me partilhar as tuas aflições. O que me confiares será recebido por um servo fiel, pois Tíndaro, teu sogro, acrescentou-me ao dote de tua mulher há muitos anos, para protegê-la sempre com toda a devoção e o máximo cuidado. Notem, essa fala é uma fala interessante. Primeiro, nessa primeira parte, o que o velho diz, né? Olha, é mais ou menos como síntese. Tá nessa parte aqui, ó. O teu destino é sentir alegria e dor. És filhos de mortais e, satisfeito ou não, terás de obedecer à vontade dos deuses. Então, assim, Agamenon reclamava do fato dele ser um homem muito poderoso e, com isso, ter os ônus do poder. Aí o que o velho diz, olha, esse é o teu destino. Né? Por quê? Porque tu é um filho de mortal, mas tem que obedecer à vontade dos deuses. Então, no mundo grego, e claro, isso não é só no mundo grego, não é? Que é o exemplo lá do mundo grego, mas essa tensão permanente entre o mundo humano e o mundo divino. E nos gregos, pelo menos me parece, essa tensão, ela é sempre uma tensão, assim, muito genuinamente expressa, não é? No fundo, a relação entre o homem e o divino não é uma relação de pura paz, sabe, de pacificada. É uma relação, na verdade, que impõe tensões, que é uma espécie de dínamo da própria vida. Outra coisa, aí ele fala assim, essa parte em que o velho expressa o estado de espírito de Agamenon, quer dizer, a preocupação que assolava a cabeça de Agamenon, as incertezas, né? E como é que ele expressa isso? Ele diz, olha, vi-te escrevendo há pouco a luz clara da lâmpada, numas plaquetas. Quando aparecer, como apareceu aqui, um A, isso é uma notinha, pode ignorar, porque você tem que procurar a nota lá no final, mas ignore, né? Numas plaquetas que tens ainda nas mãos, e depois apagar as palavras gravadas. Quem escreve alguma coisa e apaga o que escreveu, gente? Uma pessoa que está em dúvida, uma pessoa que está insegura daquilo, entendeu? E no mesmo instante, refizestes o que apagaste. Olha como é que ele expressa a dúvida que assola a cabeça de Agamenon, expressando o que ele viu. Olha, você escreveu, apagou e depois escreveu de novo. Né? Pondo sobre a mensagem teu selo real. Por quê? Porque, óbvio, aquela mensagem contém ali alguma coisa que gera esse conflito interior em Agamenon. Logo rompestes o selo e lançastes no chão tuas plaquetas, derramando muitas lágrimas. Então, nota o que ele está narrando. Olha, eu te vi escrever, apagar, escrever, colocar o selo real, depois jogar no chão e cair em lágrimas. Então, é claro que o que ele estava escrevendo era alguma coisa que produzia sofrimento. Nota-se logo que és um homem dominado por dúvidas capazes de te perturbarem. Notem como na encenação você precisa perceber, fazer a leitura do que está sendo mostrado a você, né, do que está sendo encenado, para você descobrir, por exemplo, o estado psíquico do personagem. Agamenon, então, vamos lá. Leda, filha de Téstio, teve 3 filhas. Aqui, nesse momento, ele vai contar a história de Helena e contar, assim, o porquê que ele está nesse impasse, nessa em que ele se encontra atualmente. Helena, Clitemnestra, minha esposa, e Foibe. Apresentaram-se os varões mais abastados de toda a Grécia como pretendentes dignos à mão de Helena. Então, todo mundo na Grécia queria casar com Helena, que era a mais bela mulher no mundo, segundo a astrologia, né? Eles trocaram entre si terríveis ameaças. Cada um jurou que, se não conquistasse a desejada moça, se vingaria, exterminando o preferido. Sentia Tíndaro era o pai, tá, de Helena, Clitemnestra e Foibe.
uma grande indecisão, pois não sabia se devia dá-la ou não em casamento e procurava inutilmente um meio de chegar à solução melhor. Veio-lhe à mente então uma oportuna ideia. Dando-se todos eles suas mãos direitas e oferecendo as libações habituais, nos juramentos sobre as flamejantes vítimas, fizeram entre imprecações uma promessa. Ou seja, o pai da Helena viu que, bem, todo mundo quer a mulher, estão ameaçando entrar em guerra, então viu o seguinte, a gente vai participar de um rito, né? Todo mundo dá as mãos e ele exigiu um juramento. O juramento era o seguinte, que socorreriam juntos quem quer que viesse a ser esposo da bela filha de Tíndaro, se qualquer homem algum dia se atrevesse a levá-la consigo de seu lar sagrado. Todos empunhariam armas e iriam aniquilar com o exército a cidade do pérfido raptor, fosse ele grego ou bárbaro. Ou seja, ele fez os pretendentes jurarem o seguinte, todos gatos, ele fez jurar o seguinte, olha, aquele que ficar com a mão de Helena vai receber a ajuda de todos os demais se um dia alguém sequestrar Helena. Então, ele fez que todos os chefes gregos se comprometessem a proteger a honra de Helena, ainda que isso custasse ir a uma guerra. E é justamente o que está acontecendo aqui. Eles estão indo à guerra para recuperar Helena, que foi raptada de Menelau. Depois de todos empenharem a palavra, unidos habilmente pelo idoso Tíndaro, Tíndaro deu liberdade à filha para escolha entre os ilustres pretendentes, do indicado pelo sopro acariciante de Afrodite. Sopro acariciante de Afrodite, lembrando que Afrodite era a deusa do amor. A preferência dela foi por Menelau, que é irmão de Agamemnon, porque os outros deuses não... Aí é quando você faz aquela pergunta assim, sofrida, por que isso aconteceu comigo? Então ele fala, por que os outros deuses não me impediram de unir-se em núpcias catastróficas a Helena? Pouco tempo depois, Paris chegou da Frígia a Esparta. Ele, o árbitro entre as três deusas, vestido suntuosamente em roupas áureas em plena ostentação da bárbara opulência. Rapidinho, só árbitro entre as três deusas, eu falei disso na aula que eu falei brevemente sobre o texto, que refere-se aqui a um mito, a uma história, segundo a qual três deusas disputavam o prêmio, que era o pomo, uma maçã, né? O prêmio da deusa mais bela. E quais foram essas três deusas, né? Hera, Afrodite e Atenas. Né? E aí, Zeus, então, deu o pomo a Paris e disse, escolhe aí. E cada uma das deusas ofereceu a Paris aquilo que era da sua própria natureza. Hera ofereceu poder, Atenas ofereceu sabedoria, e Afrodite, que é a deusa do amor, ofereceu a mulher mais linda da Terra. E aí, né, como qualquer homem escolheria, ele escolheu, claro, a sabedoria. Claro que não, ele escolheu a mulher mais linda da Terra, que era Helena e que já estava casada. Então, aí que nasceu todo o problema. Então, ele faz referência a isso aqui, né, árbitro das três deusas. Paris se apaixonou pela formosa Helena e foi correspondido em seu amor por ela. Aproveitando a ausência do rei Menelau, Paris raptou-a e a levou em sua nau para as campinas próximas ao Monte Ida. Vítima do ciúme, o desolado esposo, Menelau, né, passou a percorrer a Grécia, invocando o juramento feito pelos pretendentes a Tíndaro, pois todos tinham de cumpri-lo. Então, Tíndaro foi esperto, fez o juramento. Quando a esposa de Menelau foi sequestrada, Menelau, então, percorreu a Grécia, olha, lembra do juramento que você fez? Então agora você precisa cumpri-lo. Sem hesitar, os nobres gregos levantaram-se, já empunhando suas lanças e vestindo as armaduras, e vieram reunir-se aqui no porto de Aulis, em naus incontáveis, com seus escudos, muitos carros e cavalos. Vamos ler só até esse trecho aqui. Então aqui ele apresenta, digamos, a história que o levou a essa tragédia, e depois ele fala aqui, né, ainda no prólogo,
Qual é a mensagem, na verdade, que ele apagou e depois tentou escrever de novo? A mensagem era na verdade, uma segunda mensagem. Porque quando a tragédia inicia num procedimento literário que nós chamamos in media res. In media res quer dizer no meio já da coisa, entendeu? Ele não vai, a tragédia não conta tudo o que aconteceu, não, ela conta o seguinte, olha, Agamemnon já enviou um primeiro mensageiro, isso não aparece no texto. Essa mensagem que ele está escrevendo, na verdade, é uma mensagem para você ainda está em cenário. Ah, desculpa, é verdade. Não, é porque eu estava lendo aqui no papel e não avancei, desculpa. Desculpa, gente. Estava lendo no papel e não avancei a tela. A gente parou aqui, tá? Eu li até aqui, ó, deixa eu mostrar. Até aqui. Cavalos. Desculpa, na próxima vez eu vou... então, o que acontece? A mensagem era para que Clitemnestra voltasse para casa. Ele achava que ela estava no meio do caminho, ele se arrependeu de ter chamado Ifigênia e Clitemnestra, só que esse primeiro chamamento não aparece na peça. Ele se arrepende e quer mandar uma mensagem, falar, não, fica aí, é como se tivesse desistido de sacrificar a filha. Ocorre que, quando o escravo vai enviar a mensagem, ele encontra Menelau, que é o irmão de Agamemnon, né? Menelau toma a mensagem do escravo, lê, fica extremamente irado e vai conversar com Agamemnon. E aí os dois têm uma briga, assim, uma discussão, né? Muito grave, porque Menelau acusa Agamemnon de traição, né? Mas no final, depois, quando tem o momento da chegada assim, da Ifigênia, Menelau é convencido de que, de fato, ele não podia obrigar, não podia exigir de Agamemnon o sacrifício da sua própria filha. Ok? Tem até uma parte assim que, com muita poesia, mas Agamemnon diz assim, né? Olha, o problema é seu, tu que é o corno. Eu não vou sacrificar minha filha porque você não foi capaz como é que chama? Não foi capaz de conservar sua mulher em casa. Aí aqui, ó, vou avançar aqui para página 22, quando acaba então esse diálogo entre Agamemnon e o velho, e aí tem o Pardo, que é a primeira aparição do coro. Eu vou ler um trecho só aqui, tá bom? Então o coro entra, né? Viemos para as praias arenosas. Viemos é o próprio coro, porque o coro aqui nessa peça, ele é um grupo de mulheres, então é como se fossem as mulheres que estavam ali transitando por Aulis, né? Viemos para as praias arenosas de Aulis Marítimo, cortando as ondas do Euripo, contidas neste estreito. Estamos hoje aqui deixando Calcis, nossa cidade, mãe das águas salsas da célebre Aretusa. Desejávamos ver os aqueus inúmeros do exército, ver suas naus que vão singrar os mares, as muitas naus desses jovens heróis, nas palavras de nossos maridos, o louco Menelau e seu irmão, rei Agamemnon, pretendem mandar nas pegadas de Helena desastrosa. Perto do Eurotas e seus belos juncos, raptou-a Pares, o pastor de bois. Deu-lhe a deusa Afrodite esse presente quando, perto das fontes de águas límpidas, quis conquistar o prêmio da beleza, aqui mais uma vez se referindo ao mito. Então vou ler só esse trechinho aqui, a gente poder ver aqui o canto do coro. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Trava-língua versão grega? Tem uns trava-língua mesmo. Alguém quer observar alguma coisa? Não? Então avancemos. Agora a gente vai para uma parte bem mais intensa, que é a chegada de Ifigênia, quando Ifigênia chega no acampamento. Aí eu vou precisar de alguém para fazer o papel da Ifigênia, para ler o texto da Ifigênia. Alguém para ler as falas da Clitemnestra, que é a mãe de Ifigênia. E eu leio o Agamemnon.
Quem tinha informado que o... Júlia. Tá aí, Júlia? Você tá com o microfone funcionando? Então, você pode ficar, então, com a leitura das partes da Ifigênia? Posso, deixa eu só pegar um lance rapidinho. Só o quê? Desculpa? É porque eu saí da aula, porque tá melhor pra ler fora da aula, entendeu? Ah, tá. Tudo bem. Tá, você vai acompanhando aí, então. E, deixa eu ver aqui, Maiara, você pode ler as falas da Clitemnestra, Maiara? Posso, professor? Qual é a página que eu me perdi aqui? Tá bom. Página... Se bem que... Você tá com o texto impresso ou tá com No PDF que vocês tá enviaram. no PDF? Página 22. 22 ainda, no coro? Isso, exatamente. Começa com essa parte aí do coro. Eu vou começar com essa leitura aqui do coro e a gente vai alternando, então. Viemos para as praias arenosas de Aulis Marítima. Não, peraí. De novo, estamos aqui, deixando... Me achei. Não. Peraí, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Desculpa. É a página 22, não. Não, é. Peraí. Você não ia para a parte que a Ifigênia chega? Desculpa. É página 42. 42. Eu errei, desculpa. Tranquilo. Fui aqui. Quarenta e dois. Isso, achei. Aqui, ó. Chega o carro onde estão Ifigênia, Clitemnestra e Orestes. Orestes é o filho mais novo de Agamemnon, irmão de Ifigênia. Tá? Aí tem um trecho aqui que é do Corifeu, né, o mestre do coro que tá falando. Eu vou ler esse trecho, depois a gente começa, então, as alternâncias. Então, vamos lá. Como é grande a aventura dos grandes. Estão chegando a princesa Ifigênia, filha do rei, e a nobre Clitemnestra, filha de Tíndaro, ambas nascidas de pais ilustres. Elas se encaminham para um destino repleto de glória. Os poderosos, cercados de pompa, são como os deuses para a gente humilde. Marchemos todas para um bom lugar, filhas de Calces. Sejamos solícitas com a rainha, quando ela descer do carro que vimos chegar de Argos, para evitar algum tropeço ou queda na hora de pousar os pés no chão. Ofereçamos gentilmente as mãos também à nobre filha de Agamemnon, pois não queremos vê-la magoada. Sendo estrangeiras, não desapontemos as viajantes nesta hora alegre. Clitemnestra, vai lá. Aparecendo na janela do carro. Parece-me um presságio muito favorável. Vossa acolhida plena de benevolência, e vossas expressões cheias de bons augúrios. Elas nos trazem esperanças de ventura nas núpcias para as quais conduzo minha filha. Dirigindo-se às suas servas. Tirai do carro as dádivas de casamento que trago como dote para a noiva. Deixai-as cuidadosamente lá na tenda. Dirigindo-se a Ifigênia. E tu, desce do carro, minha filha amada. Pousa no chão de Aulis, teus pés delicados. Dirigindo-se às mulheres do coro. E vós, mulheres, recebei-as em vossos braços. Levai-a logo deste carro. Quanto a mim, ajude-me com suas mãos uma de vós, pois quero levantar-me e apear daqui sem acidentes, livre de qualquer transtorno. Seria bom se alguém fosse ficar depressa na frente dessas éguas, pois, se não sentirem os cuidados devidos, podem disparar, desabaladas ao menor ruído ou gesto. E segurai também este menino, Orestes, o filho de Agamemnon, ainda pequeno. Estás dormindo, criancinha? Certamente o balanço do carro te embalou. Acorda para presenciar um enlace auspicioso de tua irmã. És nobre e passarás agora a ser cunhado de um guerreiro valoroso, o filho ilustre de Nereide. Iguais aos deuses, pois uma deusa o deu à luz. Tu, Ifigênia, filha querida, fica aqui, perto de mim, de tua mãe. Assim, sentindo-te ao meu lado,
apresentar-te-ei a estas estrangeiras para que vejam com seus olhos o espetáculo de mais feliz das mães nesse momento alegre. Vem e saúda o rei, teu pai muito querido. Dirigindo-se a Agamenon, que entra. Mas ele está chegando, é hora de saudá-lo. Salve, rei Agamenon, que reverencio como a nenhuma criatura deste mundo. Ei-nos aqui, obedientes a teu mando. Ifigênia. Eu agora? Isso. Ah, tá bom. Correndo em direção a Agamenon. Deixe-me, mãe, passar correndo à tua frente. Não te... Peraí, professor, eu tô sem óculos. Sim, eu tô vendo. Não te ressintas, avanço para lançar-me nos braços de meu pai. Quero ser a primeira a te abraçar, depois de sua longa ausência, pai. Estava muito impaciente por rever-te. Dirigindo-se a Clementina. Clitemnestra, tá? Não te aborreças com meu arrebatamento. Clitemnestra. Opa, o microfone estava... Não, minha filha, estás cumprindo o teu dever. Dos filhos todos que lhe dei, tu foste sempre a mais querida por teu pai, sem qualquer dúvida. Quanta alegria, pai, vendo-te agora, após uma separação interminável. Teu pai também. Tuas palavras, minha filha, são igualmente válidas para nós dois. Percebe-te quanto bem me fizeste, pai, determinado que viesse para cá. Não sei se devo ou não dizer o mesmo, filha. Notem, eu quero chamar a atenção de vocês numa coisa importante nesse diálogo. É como o diálogo vai ocorrendo numa espécie de dois planos. Num primeiro plano, Agamenon vai respondendo a Ifigênia, né? Só que sempre não, né? Mas assim, boa parte das falas, ambiguidade. Por quê? A ambiguidade nasce do fato de que Agamenon não quer revelar a Ifigênia a verdade, a razão pela qual ela foi chamada. Então, ó, já começa aqui, ó. Ela diz, olha, pai, que bom, quanto bem, olha só o que ela diz, olha, quanto bem me fizeste, pai, determinando que eu viesse para cá. Não sabendo ela que é o contrário disso, né? Agamenon responde, não sei se devo ou não dizer o mesmo, filha. Porque, obviamente, a percepção de Ifigênia, né, não corresponde ao que vai ocorrer. Pode continuar. Mas como, pai? Para quem é feliz por ver-me, mostrar no rosto grande preocupação. Um rei, um comandante de tantos soldados, tem 1000 motivos para estar sobressaltado. Glória, teus cuidados. Sim, filha, estou aqui pensando só em ti. Nada mais nesse mundo me inquieta hoje. Notem, né? O conteúdo dessa resposta. E tenta entender o seguinte, como é que Ifigênia entendeu essa resposta? Olha, nossa, ele está pensando só em mim, nada mais no mundo e o inquieta, tipo assim, nossa, eu sou sempre as suas atenções, que coisa maravilhosa. Mas notem que... Deve estar mal feliz, coitada. Exatamente. Mas notem o quanto que, na verdade, nessa ambiguidade, né? Porque ele está pensando só nela, porque ele vai sacrificá-la, e isso, obviamente, está o fazendo sofrer. Isso é importante, tá? Quem leu a peça sabe que Agamenon não promove o sacrifício da filha, assim, feliz, né? É até uma coisa que eu chamei a atenção quando eu comparei esse texto com o texto lá de Gênesis, em que Abraão vai sacrificar, é convocado a sacrificar Isaac, não sei se vocês lembram, que se você ler o fragmento lá da Bíblia, que conta essa história, uma coisa que eu não digo estranha, mas soa algo estranho, na verdade, para a gente ler, é como que Abraão, quando foi convocado para sacrificar o filho, ele simplesmente se levanta, pega o filho e leva. Não há... Isso tem a ver também com o estilo de escrita dos hebreus, tá? Que era muito sintético, muito assim...
Sim, eles não ficavam enfeitando muito o negócio, sabe? Mas não há aquele momento do sofrimento, né? Porque imagina, se qualquer pessoa for convocada para sacrificar o seu filho, imagina que decisão, né? Imagina aliás, que sofrimento que isso vai causar. No texto bíblico isso não aparece. Abraão simplesmente, quase como um autômato, levanta, pega o filho e leva para o sacrifício. E que é o que difere aqui de Agamemnon. Agamemnon sofre o tempo todo porque ele tem que fazer isso. Pode continuar, Efigênia. Tá bom. Peraí que eu me perdi. Tá. Tá na última fala assim, ó, dessa página aí, tá assim, deves então desenrugar a fronte. Deves então desenrugar a fronte, pai. Quero ver teus olhos, apenas ternura. Observa, filha, e notarás que estou feliz, tanto quanto posso ser venturoso vendo-te. Eu vai morrer, né? Menina, cala a boca, deixa eu ler um texto aqui. Desculpa que ela tá com um quarto, sabe? E ela é muito educada. Foi maravilhoso, minha filha, esse toque. É legal. E aqui, saem por isso saem de teus olhos essas lágrimas. Estou pensando em nova ausência. Muito longa. Gente, notem uma coisa rapidinho. Olha essa fala de Efigênia aqui, ó. É uma pergunta, né? Ela está perguntando para o pai. É por isso que saem dos teus olhos estas lágrimas? Então, nota, ela anuncia que o pai está chorando. Aí você pergunta assim, mas por que em vez de o autor colocar uma fala dessa, ele simplesmente não fez o ator chorar? As peças, gente, vocês já viram um teatro de arena? Como é que é? Vocês viram lá o documentário, né? Então vocês viram assim, gente, as pessoas ficavam distante do palco, de modo que elas não conseguiam ver a face dos atores. E além disso, os atores usavam máscara. Então, óbvio que o cara não tem como chorar através de uma máscara. Então, o autor utiliza o texto para poder dizer para a audiência que, olha, Agamemnon está chorando. Então, ele coloca nas palavras, na boca de Ifigênia, isso. Agamemnon responde: estou pensando em nova ausência, muito longa. Entenderam aqui também, outra vez, a ambiguidade? Qual é a ausência muito longa na qual ele está pensando? É a morte de Ifigênia. Ifigênia, continue. Ifigênia, tá aí ainda? Oi, pai. Oi, pai. Cala a boca, menina. Olha, só entrei na personagem. Oi? Entrei na personagem demais. Tá certo. Tá bom, vai lá, minha filha. Não sei o que pretendes exprimir, ir agora, pai queridíssimo, e ao mesmo tempo sei. Tuas palavras, cheias de bons sentimentos, comovem ainda mais meu coração de pai. Achei. Então direi apenas infantilidade, se assim conseguir deixar-te mais alegre. Júlia, você está lendo na tela do Classroom que eu estou passando? Uhum. Sim. Ah, tá. Então eu vou te ajudar aqui na sua fala, eu vou colocar o cursor perto da sua fala, tá? Que eu estou mexendo aqui na tela, né? Pode estar atrapalhando. Agamemnon, tá. Já não consigo calar os meus pensamentos. Muito obrigada, minha filha. Agora basta. Ah, não, desculpa. Ai, Efigênia, sou eu ainda. Muito obrigado, minha filha. Agora basta. Fica comigo e Orestes. Isso. Eu também quero, mas a máxima aflição é não ter sequer o direito de querer. Acabem-se as disputas e os males sem o número causado pelo desastroso Menelau. Eles ainda extinguirão outras pessoas, e isto vai aniquilar a minha vida. Ó,
os sofrimentos causados por Menelau seguirão outras pessoas, e isso ainda vai aniquilar minha vida. Mais uma vez, a ambiguidade aqui. Estás há muito tempo longe da família, parado nessas praias do Golfo de Aulis. Agora mesmo, novo obstáculo me impede de dar as ordens para o embarque das tropas. Em que parte do mundo os frígios vivem, pai? Nas regiões onde Pares, filho de Príamo, não deveria sequer ter nascido, filha. Então, esta viagem que tens de fazer, deixando-me sentir, é muito longa? Um dia estaremos novamente juntos. Ah, se pudesse, sem causar maior escândalo, levar-me em tua nau parte de te acompanhar. Em tua nau para te acompanhar. Nau é a embarcação, tá? Tá. Também te Gente, não precisa. Também te espera uma viagem, minha filha. E antes de partir, te lembrarás de mim. Olha, mais uma vez a ambiguidade. Aqui viagem, que espera. Viagem é um dos mortos. Tadinha. Ai, meu Deus. Viajarei com a minha mãe querida, ou só? Só, Ifigênia. Sem teu pai, sem tua mãe. Deixar-me-as em outra casa ou outro lugar? Calemo-nos. As virgens devem ser discretas. Volta depressa lá de Frígia para me ver. Depois de obter bons resultados, como esperas. Antes, terá de haver um sacrifício aqui. Quero participar da cerimônia. Ai, é o meu desejo ver tudo o que é permitido. Verás e estará perto da água lustral. A água lustral, eles usavam uma água, né, para libar a oferenda, né, para banhar a oferenda, né? Estará perto porque, na verdade, ela será, né, o próprio objeto do sacrifício. Ai, coitado. Haverá coro e danças em volta do altar? Bendita seja tua ignorância, filha. Como te invejo. Agora entra em minha tenda, pois é indecoroso para as nossas virgens aparecerem entre homens. Mas primeiro dá-me um sentido beijo, esses que laceram o coração. Dá-me também as tuas mãos, pois estarás longe de mim por muito tempo. Né? Então, assim, eu queria destacar nesse diálogo é essa ambiguidade do diálogo. Né? Ifigênia vai interrogando o pai sobre algumas coisas e o pai vai dando respostas ambíguas, né? Porque ele não quer revelar a Ifigênia o que realmente ocorrerá. Oi? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou responder aqui a Maria. Mano, quem tem que comentar aqui sou eu, dá licença. Cadê? Alguém perguntou aqui se tinha carro naquela época, eu tinha visto essa... Ah, se tinha época, carro era o nome que eles davam para o tipo exatamente, não é carroça, exatamente, uma carruagem, né? Era como uma carruagem, você tem aquela parte lá que é puxada por cavalos, é isso que eles estão chamando de carro aqui, tá? Não é automóvel, porque na verdade a gente aprendeu, né, a entender como sinônimos a palavra carro e automóvel, né? Os nossos carros automóveis. Automóveis porque ele é auto de si mesmo e móvel de movimento. Então, ele se movimenta por si mesmo, né? Não precisa de um cavalo para puxá-lo. Mas é isso, tá? Não sabe como é iludida. É iludida. Acho que ele acredita que o filho dela ia para algum lugar melhor. Uhum. Coitada, trava a língua. Porque as virgens tinham que ser discretas. Havia todo um código de conduta, Maria, e demais, para as mulheres, à época, né? Então, por exemplo, tem uma parte que ela fala ali que ela gostaria muito de ir a nau, né? Se isso não fosse um decoroso, né? Então, na peça isso aparece em vários momentos, na verdade. Havia todo um código de conduta para as mulheres.
especialmente mulheres casadas, né? As mulheres casadas não podiam frequentar outras casas sem a companhia do marido, né? Então, coisa que a gente já tem de alguma, conhece um pouco, assim, às vezes de filme, né? Mostram, assim, todo um código de conduta muito estrito, muito baseado na ideia de recato das mulheres, né? Então, é por isso que diz que as virgens têm que ser discretas, né? E as virgens aí, né? Os tempos antigos eram difíceis para as mulheres. Carol, tinha tempo em que as mulheres eram retratadas como deusas. Então, Carol, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque tempos antigos, por exemplo, na própria Grécia, havia a cidade de Minos, por exemplo, uma das cidades-estados, né? Os arqueólogos descobriram que, na verdade, a vida de uma mulher lá não era propriamente assim, era ruim, né? Havia, por exemplo, as sociedades matriarcais, né, onde as mulheres tinham algum poder político, coisa do tipo, né? E mesmo na Grécia, a gente tem que tomar cuidado porque eu, pelo menos, gosto, não acho que seja correto, não é que eu não gosto, eu não acho que seja correto você simplesmente dizer assim, que olha, porque existia esse código de conduta para a vida das mulheres, logo a vida delas era ruim. Cara, primeiro, e além da pessoa ser mulher, ela poderia ser mulher e esposa de um sujeito de uma classe mais abastada. Opa, travou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Por favor, alguém... Voltou? Beleza. Tá, então assim, eu acho que o correto é fazer a descrição. Havia um código de conduta bastante estrito para as mulheres, e esse código de conduta baseado na ideia de recato, né? Agora, eu acho assim, isso é tudo que se podia falar sobre a vida das mulheres? Absolutamente não. Absolutamente não. Então, tinha um código para os homens também, mas o dos homens era baseado na ideia de coragem, na ideia de virtude, etc. e tal, né? O que havia, a gente tem que dizer assim, uma espécie de, isso é claro, fica mesmo claro, havia uma hierarquia entre os gêneros, de modo que os homens eram considerados como superiores às mulheres. Eu estou lendo outro livro aqui, grego, chamado O Trabalho e os Dias, de um sujeito chamado Hesíodo, e tem uma parte aqui em que ele fala uma coisa que é chocante, que ele fala assim que o homem que acredita na mulher, que acreditar na mulher é como acreditar em um... Qual é a palavra que ele usa? Num trapaceiro, uma coisa assim, sabe? Você pensa, meu Deus do céu, né? Então, sim, havia sim, essa hierarquia, né? Mas, assim, eu penso o seguinte, será que a vida de uma mulher grega era tão pior quanto a vida de uma mulher hoje, que vive numa favela, que é mãe solteira, tem que criar 2, 3 filhos, que tem que trabalhar o dia inteiro e cuidar dos filhos? Será que a gente pode dizer que, nossa, essa mulher hoje vive melhor? Então, é só para notar como você tem várias dimensões da vida que se superpõem, e às vezes a gente faz uma espécie de avaliação muito viciada. A gente pega uma das condições, né, dessas camadas da vida, e elege como a camada para você julgar tudo. E aí eu acho que muitas vezes essa avaliação é muito precária. Então, assim, será que muitas mulheres gregas não tiveram uma vida muito melhor do que muitas mulheres que vivem hoje em um regime em que, formalmente, elas têm os mesmos direitos que os homens? Então, acho que vale colocar essas questões. Bem, vamos lá, vamos avançar. O próximo episódio que eu quero ler com vocês é a súplica de Ifigênia, né? O que acontece? Depois desse diálogo aqui, Aquiles acaba revelando para Clitemnestra qual era o verdadeiro... Aquiles não é Aquiles, né? Aquiles aparece, Clitemnestra o parabeniza, né? E ele não entende por quê, porque ele não está sabendo do que Agamenon disse à esposa, e nesse diálogo o escravo aparece também e acaba revelando todo o ardil de Agamenon.
E aí, claro, a mãe fica desesperada, a filha fica desesperada, e aí eu vou ler aqui um trecho da súplica que Ifigênia faz. Perderam o direito de serem as primeiras quando conseguiram o direito de votar. Maria. Maria, é um tema interessante, a gente pode comentar no final. Estava vendo um filme que falou que as mulheres perderam o direito de serem as primeiras quando conseguiram o direito de votar. Primeiras em quê, né? Perderam o direito de ser as primeiras em quê? Entra em uma sala? Primeiro a entrar numa sala? Bem, entre o direito de ser o primeiro a entrar numa sala e de votar, eu acho que eu ficaria com o direito de votar. Mas vamos avançar aqui. Vamos para a súplica de Ifigênia, então, página 79, que é uma coisa belíssima. Alguém aí gosta de ópera? Alguém já ouviu? Ópera. 79. Aqui. Peraí. Então, aqui. Deixa eu ver se alguém respondeu. Pois é, sim, concordo. Sonho bem preguiçoso. Acredito que naquela época as mulheres não tinham senso da situação delas. Acho que os sonhos delas na época era casar com um cara rico e viver feliz. Eu perguntei se alguém gostava de ópera, a Júlia respondeu sim aqui, foi isso? Então, para quem gosta de ópera, há um tipo de canto na ópera, a área, né, que é muito usado em momentos em que lamentações, né? No momento em que há uma lamentação, uma súplica. Então, esse trecho aqui corresponderia mais ou menos a um lamento, se fosse uma ópera, né? Então, vamos lá. Então, Ifigênia ajoelhando-se diante de Agamemnon, com Orestes no colo. Então, gente, tenta imaginar a cena. O pai em pé, Ifigênia segurando Orestes, que é uma criança, um bebê de colo, né? E ela se ajoelha diante de Agamemnon e faz o seguinte discurso. Se eu tivesse, pai, todos os dons de Orfeu, a eloquência, a magia de seus cantos persuasivos, para levar os rochedos a me seguirem, encantando corações com minhas falas, quando tivesse vontade, apenas recorrendo a poucos sortilégios. Orfeu era um cantor mítico, né, que tinha esse poder de, quando ele cantava, ele encantava tudo, até as pedras o seguiam, né, de tão digamos assim, de tão convincente que ele soava, né? Aí nota que ela abre o seu lamento dizendo, se eu fosse Orfeu, se eu tivesse esse dom da palavra. No entanto, na sua própria lamentação, ela já demonstra que ela é muito próxima disso, né? Mas nada posso oferecer-te além de lágrimas, única arma de que dispõe uma virgem. Em vez de ramos que minhas mãos suplicantes enlaçariam em volta de teus joelhos, eu conto apenas com o corpo imaculado que minha mãe e tu puseram neste mundo. Não me tires a vida antes da hora, Pai. É doce ver a luz do dia. Não me forces a contemplar as profundezas infernais. Chamei-te de meu pai pela primeira vez e me chamaste primeiro de minha filha. Fui a primeira que, sentada em teus joelhos, te fez carinhos e provou tuas carícias. Olha o que ela está fazendo, ela está rememorando quando ela era uma criança e sentava no colo do pai e acariciava o pai. Naquele tempo, me dissestes alegremente, um dia ver-te-ei feliz, querida filha, no lar de quem vier a ser o teu esposo, cheia de vida e ostentando um esplendor digno de um rei,
de mim. Entrelaçando então em volta deste teu pescoço meus bracinhos que agora tentam enlaçar-te novamente na hora de implorar-te, eu respondia logo: e eu, meu pai, que poderei fazer por ti? Quando fores mais velho, receber-te-ei em meu palácio como hóspede querido, para pagar todo o desvelo e atenções da mão que me nutriu durante a infância. Recordo-me dessas conversas claramente, mas não te lembras delas e queres matar-me? Ah, não e nunca, por Atreu, teu pai, por Pélopes, por esta mãe que sofre agora em sua carne, tanto quanto sofreu para me dar à luz. Que tenho a ver com os amores desastrosos de Paris e de Helena? Então, teria Paris vindo de Troia para minha perdição? Volta teus olhos para mim, meu pai. Contempla-me. Esse momento aqui, note, mais uma vez, né? Esse momento, imagine, o pai tirou os olhos da filha. Por quê? Provavelmente porque ele não está suportando ver a filha suplicar-lhe, né? E aí ela pede para que ele volte a olhar para ela, né? Contempla-me, beija-me ao menos, para que eu possa levar uma recordação de ti, se não ouvires as súplicas de tua filha. Deixa eu ver até onde que eu tinha botado aqui. Tá. Da tua filha em desespero. Aí aqui, olha, esse momento. Se ela se dirige a Orestes, que é a criança que estava no colo, e começa a conversar com Orestes. Diz assim, ó: ainda és um débil é fraco, né? Irmão de teus entes queridos, mas deves juntar as tuas lágrimas às minhas, suplicando a nosso pai que não insista, irredutível, em matar tua irmã. Em sua inocência, os pequeninos têm o dom de adivinhar o infortúnio. Não percebes a súplica dos olhos de Orestes? Respeita, pai, teu próprio sangue, apieda-te e poupa-me. Não ajoelhados, alcançando as mãos para o queixo, estes dois seres que te amam tanto, este meninozinho e eu, já grande. Tenho ainda umas poucas palavras a te dizer, mais forte que 1000 argumentos. Ver a brilhante luz celeste é para nós, simples mortais, o que há de mais agradável. Nas profundezas infernais, muito ao contrário, tudo reduz-se a nada. Preferir a morte é pura insensatez. Uma vida infeliz é 1000 vezes melhor que uma morte feliz. Note, estou destacando esse trecho aqui, porque, como eu falei, tem um momento em que a coisa vira, né, em que Ifigênia aceita o seu destino. Mas note que nesse momento, olha a opinião dela. Ela diz o seguinte, olha: preferir a morte é pura insensatez. Uma vida infeliz é 1000 vezes do que uma morte feliz. Então aqui, ela está dominada pelo amor à vida. Ela está dominada por uma espécie de instinto de autoconservação, que a deixa presa ao mundo humano. Deixa presa ao mundo humano. Então, a transcendência dela ocorre no momento em que ela supera esse instinto de autopreservação, que é essas belíssimas palavras, né, e admite agora a sua morte como um ato deliberado. Quer dizer, ela deliberadamente agora aceita e enfrenta a morte. Ela não poderia fugir? Poderia, não seria aí uma heroína. Entendeu? Se ela fugisse, Maria, ela não seria uma heroína, ela não seria digna de ter uma peça com seu nome, de ser rememorada. Exatamente, não seria uma heroína. Ela é heroína por quê? Porque ela não fugiu, porque ela enfrentou o seu destino. O grande valor do herói está nisso, está em enfrentar o seu destino até as últimas consequências. Mas e se a última consequência for a morte e a aniquilação do herói? Ainda assim, quer dizer, é esse o ato heróico. O ato heróico é enfrentar o seu destino até as últimas consequências. Não queria ter uma peça com meu nome em troca de a vida. Sim, Maria, você não tem vocação para heroína, tudo bem. Né? As vocações são muito diversificadas no mundo, graças a Deus. Tipo, a crença dela não parece ser cristã.
cristão outra coisa. A Maria botou assim, ai, meu Deus do céu, peraí, tadinha, acho que não tinha ideia de céu e inferno. Ah, tá, deixa eu ver o que vocês colocaram. Por que ela achou que ia pro inferno? Ah, muito bem, muito bem. Obrigado por essa pergunta. Gente, cuidado. O mundo grego, né, a cosmologia grega, o modo como eles imaginavam que era a vida pós-morte, não era igual a dos cristãos. Então, para eles, todo mundo que morria ia para a casa dos mortos. Ia para a morada dos mortos, entendeu? Que nós traduzimos por inferno, mas é uma tradução que não é muito boa, porque, embora topologicamente conhecida, ou seja, tanto na cosmologia grega quanto na cosmologia cristã, né? Esse mundo, você tem um mundo inferior, né? Mas na visão de mundo dos cristãos, esse mundo inferior não é para todo mundo, é só para algumas pessoas que estão condenadas. Então, ali é uma espécie de masmorra, é o espaço da condenação. No mundo grego, a morada dos mortos, que também era subterrânea, não era um espaço de condenação, era o destino final de todo mundo. Entendeu? Havia uns poucos que poderiam viver nos campos elíseos, geralmente os heróis, ou um ou outro homem que foi levado a estatura de herói. Mas quando ela fala de inferno aqui, ela não está se referindo ao inferno cristão, ela está falando do mundo subterrâneo dos mortos. Então, de fato, não tinha essa ideia de céu e inferno como os cristãos, tá? Então, todo mundo depois da morte era ruim de qualquer jeito. Não é que era ruim, Maria, tá? Não é que era ruim, é que era o destino. Todo mundo morria para ir para a morada dos mortos. Porque a morada dos mortos não era um castigo, isso que é importante. Ok? Não era um castigo, diferente do inferno. O inferno é um castigo. A morada dos mortos dos gregos, que tem um outro nome que eu não estou me lembrando agora, não era um castigo, era o destino de todos os homens mortos. Todos os homens mortos iam para lá. Ela não poderia fugir, já respondi, né? Não seria uma heroína. Sim, ela fez isso pela Grécia também, exatamente, Carol. Era um lugar onde você ia ser obrigado a vagar para sempre. Tipo isso mesmo, né? Você ficava lá. Havia, na verdade, um elemento de castigo também. Algumas pessoas eram castigadas. Mas não era assim como no cristianismo, em que você é julgado, e aí uns vão para cá, outros vão para lá. Entendeu? Então, algumas pessoas, de fato, eram castigadas lá na Morada dos Mortos. Né? Tem o mito de Sísifo, por exemplo. Mas esse não era um elemento, assim... Não era o resultado de um juízo. Ok? Pessoal, dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês não ficaram emocionados, não? Com essa súplica? Não deu vontade de chorar? Eu acho, na verdade, belíssimo. Eu acho essa imagem toda é muito maravilhosa. Você imaginar uma filha com sim, é de ficar magoada, né? Com uma criança no colo, implorando ao seu próprio pai pela vida. É uma elaboração maravilhosa. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu tinha aqui... Tem mais 3 textos. Imaginei aqui no momento, certo? Tem mais 3 trechos que eu tinha selecionado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler mais um trecho que é pequeno, que é quando Ifigênia decide que ela vai morrer pela Grécia. Depois desse trecho, quem estiver cansado e falar, não, professor, já deu, beleza, quiser sair, fique à vontade, tá? Já vai contar como presença. Tá? Deixa eu só, aliás, fazer uma coisa aqui rapidamente aqui. Deixa eu marcar. Quem tá aqui. Então, quem quiser sair depois disso, tranquilo. Quem quiser ficar para a gente fazer mais a leitura dos outros 2 fragmentos que faltam, também fique à vontade, ok? Então, eu vou ler aqui. Não precisava falar não complete a turma, não. Aliás, vamos fazer o seguinte, coloque aí, porque agora que eu lembrei que no primeiro ano, eu não sei o nome de vocês ainda. Peraí. Vou pedir para vocês aí. Coloquem, por favor, aí o nome completo e a turma. Para registrar a frequência. Para não ter que ficar procurando numa turma e na outra.
89. 1, 2, 3, 4. Faltam 2 pessoas. Por favor, coloque aí. Enquanto eu vou aqui para a página 89. Momento da virada. Momento em que Ifigênia merece o título de heroína. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ótimo. Vamos lá, então. Ifigênia, então. Ah, minha mãe. Ah, minha mãe e tu. E tu aqui é Aquiles, tá? Que tá na cena. Agora vou falar. Vejo-te, mãe, inutilmente revoltada contra teu esposo insensível. Não é fácil ser persistente contra um fato inelutável. Esse é o ponto, ó, o que ela entende. Ela entende que o sacrifício dela é um fato inelutável. Inelutável quer dizer o seguinte, contra o qual não se pode lutar. Bem, esta é talvez assim a expressão, a questão que sintetiza o drama de um herói de uma tragédia. O que fazer quando se está diante de um fato contra o qual não se pode lutar? Como se portar diante da derrota iminente? É justo que sejamos gratas a Aquiles por seu esforço, mas é hora de pensar que não devemos atrair acusações do exército contra ti mesma, sem vantagens para nós duas. Além disso, ainda expomos nosso aliado e defensor a infortúnios. Escuta agora, minha mãe, o pensamento que ora me ocorreu ao refletir sobre estes fatos. Tomei neste momento a decisão final de me entregar à morte, mas o meu desejo é enfrentá-la gloriosa e nobremente, sem qualquer manifestação de covardia. Aqui é o momento em que ela se torna uma heroína. Pondera então comigo, minha mãe. Você vai. Eu vou te dar daqui a pouco, eu não falei? Professor, Ih, gente. Professor, você tá bem, querido? Professor. Meu Deus. Deve ser o fantasma da Infigênia que tá mexendo nessa tela aí, só pode. A Infigênia. Vai fazer xixi, veja. Não. Muita gente. Quer? Vai fazer xixi. A consagrada tá brigando com alguém.
meu Deus do céu, não acredito. Pessoal, eu tava com o código desligado, né? Putz, grila, ninguém me avisou aí no... Não, Falei. professor, você estava com áudio. Oi? Professor, eu achei que era oxigênio. Gente, como assim? Como é que é? Fez um barulho como se Eu achei tivesse que era caído, oxigênio. depois a gente escutou uma mulher gritando no fundo. E só isso, voz nada. Não ouviram então a minha leitura, então? Não ouviram a leitura desse texto aqui todinho que eu li? Por isso que o negócio estava mexendo. Meu Deus, vocês deveriam ter me avisado. Aí no... A gente tá falando no chat o tempo Ah, todo. Deus. Ah, não, então peraí, deixa eu... Vou ler de novo aqui. Ler de novo, então. Vamos lá. Ah, minha mãe e tu. Agora eu vou falar. Tu é Aquiles aqui, tá? Vejo-te, mãe, inutilmente revoltada contra teu esposo insensível. Não é fácil ser persistente contra um fato inelutável. Note, um fato inelutável. Esse é o ponto importante, porque aqui está quase que a essência do que era o destino de um herói. O destino de um herói era lutar, de um herói da tragédia grega, tá? Era lutar contra um fato inelutável. Então, para um herói, se colocava a seguinte questão: como você se porta diante de um fato inelutável? Inelutável quer dizer contra o qual não se pode lutar. É justo que sejamos gratas a Aquiles por seu esforço. É hora de pensar que não devemos atrair acusações do exército contra ti mesmo, sem vantagens para nós duas. Além disso, ainda expomos nosso aliado e defensor a infortúnios. Escuta agora, minha mãe, o pensamento que ora me ocorre ao refletir sobre esses fatos. Tomei neste momento final de me entregar à morte, mas o meu desejo é enfrentá-la gloriosa e nobremente, sem qualquer manifestação de covardia. É nesse ponto que ela se torna uma heroína. Pondera então comigo, minha mãe querida, na fama que me há de trazer esta atitude. A Grécia inteira, nossa generosa pátria, dirige neste instante os olhos para mim. Dependem só de mim a viagem da frota e a extinção de Troia, e de mim depende eliminar de vez a possibilidade de os bárbaros tentarem novas agressões contra as mulheres gregas e futuros raptos em nossa terra amada, depois de expiar. Professor, travou aqui de novo. Alô? Oi? Voltou. Agora foi, Ouvindo? foi. Ah, tá, obrigado. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. O meu... Ele está desabilitando a voz por alguma razão, não sei porquê. Se vocês pararem de me ouvir, me avisem, tá? Porque eu não sei o que está acontecendo, mas o aplicativo aqui está desabilitando o meu microfone gratuitamente. Então, tá, o fruto do meu salário será este. Propiciando uma vitória à nossa pátria, conquistarei para mim mesmo eterna fama. E mais ainda, não é justo que me apegue demasiadamente à vida. Note, a opinião dela mudou, né? Lá no Lamento, ela dizia que... De novo, professor. Meu Deus, que estranho. Oi, voltou aí? Entendi o que está acontecendo aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Ah, eu tava habilitando aqui o Bluetooth. Vou continuar aqui. Tá. Muitos milhares de soldados protegidos por seus escudos. Não, eu vou fazer já o seguinte. Senão tá muito avançado, eu já li isso aqui pela terceira vez.
Eu vou fazer um comentário, tá, desse trecho e peço que vocês terminem de fazer a leitura. O que eu queria notar, que a vida infeliz era melhor que a morte feliz, exato. O que eu queria notar é o seguinte, o que acontece nesse momento? É nesse momento em que, digamos, se manifesta o heroísmo de Ifigênia, e eu queria que vocês observassem uma coisa. Na hora do lamento, Ifigênia fala e discursa, e pensa, e avalia, e sente, desde o ponto de vista da sua individualidade. Desde o ponto de vista de um indivíduo. Então, assim, o indivíduo, por isso que eu falei do senso do senso não, desculpa, do instinto de conservação. Agora, nesse momento, há uma virada. Ela passa a falar, e passa a pensar, e passa a sentir desde o ponto de vista da comunidade. Quando ela passa a ver as coisas do ponto de vista da comunidade, a morte dela, individualmente, perde importância. Então, Ifigênia sai de uma espécie de posição egocêntrica, centrada em si mesmo, e avaliando as coisas sempre desde o seu ponto de vista, para uma posição mais ampla. E ela vê a vida dela como um elemento constituinte da comunidade. E aí é óbvio, quando você faz esse exercício, o que acontece com a vida individual? Perde importância. Perde importância. Não, quer dizer, não é baseado em fatos reais que a gente saiba, não, Maria. Mas eu queria que vocês entendessem isso. Por quê? Porque na tragédia é muito comum uma vinculação muito forte entre o indivíduo e a comunidade. O que o herói enfrenta não é simplesmente um conflito individual, mas é um conflito que se encontra na intersecção entre essas duas dimensões da vida, na dimensão individual e na dimensão coletiva. Então, qual é, digamos aí, em que momento a ascensão da heroína? É no momento em que ela sai de uma posição egocêntrica, passa a ver as coisas desde um ponto de vista muito egocêntrico e passa a considerar a comunidade. Ou algum herói acha que vai morrer por uma coisa boa aconteça. O Gabi mandou avisar que saiu e recebeu uma chamada importante. Tudo bem, a Gabi. Pessoal, quem quiser agora sair, porque precisa, olha, eu preciso sair, professor, tenho outras atividades, à vontade, tá bom? Quem quiser ficar, eu vou ler mais 2 fragmentos, que também são curtos. Um é a despedida de Ifigênia, e depois, quando o mensageiro reporta o que aconteceu, e a gente encerra. Um herói sempre coloca um pensamento de que se eu morrer foi para um bem maior. De alguma forma, na tragédia, o herói, ele sempre ele faz uma espécie de exercício de passar a avaliar a vida de um ponto de vista menos egocêntrico. Então, ele consegue perceber que, na verdade, a vida dele é um elemento de uma coisa maior. E talvez esse seja o drama. Mas será que não seria, então, justo que eu sacrificar a minha vida para conservar a comunidade, por exemplo? Sabe que eu vi um documentário interessante, Formigas Zumbis, muito bem, Maria Gomes, eu ia citar justamente isso. Você foi na aberta aí, Maria? Não tem. Eu acho que essas mesmas formigas que eu vi no documentário que mostra o seguinte, que tem uma doença que ataca as formigas, né? É um cogumelo que cresce. Uma formiga come lá acho que é um cogumelo, se eu não me engano. Esse cogumelo desenvolve um fungo. Esse fungo, o que ele faz? Ele enlouquece a formiga sobe no ponto mais alto do formigueiro e lá ela morre. E quando ela morre, a partir da cabeça dela um cogumelo. E esse cogumelo espalha esporões por todo o formigueiro, e aí todo o formigueiro morre. Entendeu? Qual foi a estratégia que as formigas adotaram para poder evitar a morte completa do formigueiro? Quando uma formiga detecta que outra formiga está com esse fungo, então 2 formigas saem da linha ali de produção, né? Capturam essa formiga que está com o fungo, arrastam essa formiga para um lugar bem longe do formigueiro, matam
a formiga, essa formiga contaminada, e depois se matam. E depois, na verdade, ficam lá para morrer. Então, olha só. Por quê? Qual é o conteúdo ético, se é que se pode dizer ético, mas eu acho que dá para usar assim, esse termo aqui, o conteúdo ético dessa estratégia? Olha, é melhor perder 3 membros da comunidade que perder toda a comunidade. Né? Então, um pouco isso. O herói, ele vive mesmo um conflito em que ele passa a avaliar as coisas de um ponto de vista menos egocêntrico. A vida da rainha do formigueiro em primeiro lugar. Exato, Maria. Muito bem. Pessoal, então, assim, fique à vontade. Quem quiser sair, né? Eu vou tomar uma água. Se alguém permanecer na sala, eu avanço a leitura. Se todo mundo quiser sair também, não vou ficar magoado, tá? Fiquem tranquilos. Só beber uma água aqui, que minha garganta tá queimando. Pode limpar o seu quintal, Carolina. Aí você vai limpar o quintal agora, refletindo, né? Lembrando do heroísmo de Ifigênia. Então, assim, vai ser um quintal muito bem limpo. Vai ser o melhor quintal que você vai limpar na sua vida. Vai lembrar das formigas também. Ok. Então, como ainda é uma audiência de 4 alunos, me sinto muito honrado. Vou ler aqui o nosso penúltimo fragmento, que é a despedida. A despedida de Ifigênia. Não coma cogumelos. Pois é. Começar daqui. Então é quando é um diálogo final entre Ifigênia e Clitemnestra. Vai até onde que eu botei aqui? 109. Tá, vamos lá. Deixa eu ver quem tá aí ainda que tem microfone. Acho que é a Júlia só, né? Júlia, você tá com o seu microfone aí? Estou com defeito. Mano, se for com uma grande quantidade. Pode me ajudar aqui, então? Posso. Então você faz a Efigênia e eu faço a Clitemnestra. Vai lá. Começa aqui nessa parte aqui, ó. Sejam felizes. Sejam felizes. Ela tá falando das irmãs dela. Vai lá. Prestei. Sejam felizes. Quanto ao pequenino Orestes, prepara-o para ser um homem autêntico. Abraça-o, pois nunca mais poderás vê-lo. Orestes. Fizeste o que podias, meu irmão, meu querido irmão. Queres que eu faça algo por ti lá em Argos? Não tenha ódios a teu esposo, ele é meu pai. Desejo que ele pague o mal que te fará. Ele implorará para salvar a Grécia. Usando astúcias e covardia contra nós, mostrou-se indigno de seu pai, o nobre Atreu. Quem pode conduzir-me até o altar fatídico? Ninguém se atreva a me arrastar por meus cabelos. Eu mesma, Cala a boca, menina. pois é meu dever acompanhar-te. Tu, minha mãe, não falas ponderadamente. Não farás ponderadamente. Não tirarei as minhas mãos de tuas vestes. É isso aí, foi sem querer. Ou Gênia, você tá aí ainda?
Fica. Será menos mal assim para nós duas, mãe. Desejo que me leve. Aham. Ouve-me. Fica. Será menos mal assim para nós duas. Desejo que me leve um destes servos do meu pai ao campo de ar onde me matarão. Irá sem mim, então? É para ler de Não, novo? pode continuar. Irei. Irei embora para Deixas nunca mais aqui a tua voltar. mãe sem ti, sozinha? Irei embora para nunca mais. É, como dizem, Para, não e me não mereço abandone. ele. Isso, desculpa. Aí é que tem nessa Ifigênia diz, dá alguns para, passos. não me abandones. Bem, tá Não bom. quero que Vamos parar por chore. aqui, tá? Oi? Não quero. Vamos parar a leitura por aqui. Tá. O último fragmento que eu tinha selecionado, para quem Tá. quiser ler, começa na página 99, que é a fala do mensageiro. Mas eu vou só resumir aqui, a gente não vai ler, não. Ifigênia, então, é levada para o sacrifício e Clitemnestra fica desolada, né, esperando. Né? E aí, nesse meio tempo, chega o mensageiro. E o mensageiro diz o que ocorreu durante o sacrifício. O que ocorreu durante o sacrifício? Essa aqui, né, para quem leu ou para quem não leu, mas assistiu aqui, vai saber o final da história. Né? Ifigênia foi levada ao altar e pouco antes dela ser imolada, ou seja, né, de o pai usar um cutelo, uma espécie de espada curta, né, para cravar no coração dela, uma espécie de clarão aconteceu, veio do céu, como uma espécie de relâmpago, né? Ifigênia desapareceu e no seu lugar apareceu um carneiro, não sei se é um carneiro, né? Mas um desses animais usado nos sacrifícios. E então ela foi substituída por um cordeiro, né? Note, outra história que é parecida, né? É a história, exatamente, ela foi salva. É a história lá do Isaac. A diferença é que Ifigênia, ela não é salva e volta para a mãe dela, etc e tal. Não, ela desaparece. E aí a interpretação que o mensageiro dá é que ela foi arrebatada e vai viver nos céus agora com os deuses. Né? E enquanto que Isaac, não. Simplesmente foi substituído pelo cordeiro, mas ele volta para o pai, volta para a vida normal. Né? Então, há esse paralelo e essa diferença. Então, o final da história é isso. Ifigênia acaba não sendo sacrificada. Né? E a ideia de meio ponto... Como assim, Maria? Não entendi. Ideia de meio ponto. Quem ficou até agora para ganhar meio ponto? Não tive isso lá em cima. Não, eu vou ver. Eu vou tentar dar Vou ver se eu consigo cooperar com a nota de vocês para quem participou dessa atividade, tá? Pessoal, é isso. Quem leu o texto, eu espero que esse trabalho tenha ajudado, essa atividade tenha ajudado a compreender melhor o texto, porque eu sei que é um texto um pouco difícil, né, antigo e tal. Eu, particularmente, gosto muito de fazer esse tipo de exercício, porque eu adoro falar sobre esses textos, adoro ler tragédia grega, adoro falar sobre esses temas que aparecem nas tragédias, como o tema do heroísmo. Eu li sozinha e entendi nada. Não, alguma coisa você entendeu, Júlio, tenho certeza. Mas agora, com essa leitura, ficou melhor? Você acha que ajudou a compreender? Deu para entender muito melhor, a Rayane disse. Que bom, bacana. Sim, obrigado. Beleza, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, manifestar no chat aí, fazer algum comentário, à vontade. Oi. Pessoa que tá assistindo a aula comigo, ela amou a aula também. Só levantou. Quem é? Quem assistiu junto? Desculpa. A sua irmã?
É a minha. Como é que é o nome da sua irmã? Amor aula. Como é que é o nome dela? Oi, Carol. Obrigado Carol. por assistir. Carol. Obrigado por assistir a aula. Espero que você tenha ficado curiosa e deseje agora ler o texto. Bem, no mais é isso. Sim. No mais é isso. E vamos ver se a gente faz uma outra atividade dessa no futuro. Agradeço a todos vocês que participaram aqui, tá certo? Graças. Amém, Tá então. bom. Vou parar a gravação.